Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos. Hoje nós leremos um trecho um pouquinho mais amplo. Nós continuamos na exposição de Atos dos Apóstolos e hoje é um texto extraordinário. É um texto muito bonito da Palavra de Deus, um dos mais bonitos de Atos dos Apóstolos, porque ele inaugura, ele marca a entrada dos gentios, dos não-judeus, no cristianismo primitivo. A recepção do primeiro gentio, o batismo do primeiro gentio, do primeiro não-judeu. E assim, a partir do capítulo 10, você vai encontrar uma nova ênfase em Atos dos Apóstolos. Você vai encontrar as viagens missionárias do apóstolo Paulo, você vai encontrar este evangelho saindo das cercanias de Jerusalém, Judeia, Samaria e alcançando os confins da terra. É uma história singela, abençoadora. Então nós faremos primeiramente a leitura que está aí, porque o tema de hoje é sem acepção de pessoas. Esta é uma expressão que ocorre literalmente nesse trecho que nós vamos ler. Foi uma descoberta de Pedro. Pedro descobriu que Deus não faz acepção de pessoas. A partir do verso 1. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus, e ele dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 da tarde, ele teve uma visão. Ele viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: que é, Senhor? O anjo respondeu: as suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora, mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Depois que o anjo lhe falou, se foi Cornélio, chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso dentre os seus auxiliares. E, contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou-os a Jope. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase espiritual. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas 4 pontas, contendo toda a espécie de quadrúpedes, bem como répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse: levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro e imundo. A voz lhe falou segunda vez: não chame impuro ao que Deus purificou. E isso aconteceu 3 vezes, e em seguida o lençol foi recolhido aos céus. Enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, conhecido como Pedro. Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando por você, portanto levante-se e desça. Não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Pedro desceu e disse aos homens: eu sou quem vocês estão procurando. Por que motivo vieram? E os homens responderam: viemos da parte de Cornélio. Ele é um homem justo, temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Ele é um santo anjo lhe disse que o chamasse à sua casa, para que ele ouça o que você tem a dizer. E Pedro os convidou a entrar e os hospedou. No dia seguinte, Pedro partiu com eles e alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. No outro dia chegaram a Cesareia. Cornélio os esperava com seus parentes e amigos mais íntimos que tinham convidado.
Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele, prostrou-se aos seus pés, adorando-o, mas Pedro o fez levantar-se, dizendo: levante-se, eu sou um homem como você. Conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas e lhes disse: vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentil ou mesmo visitá-lo, mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar de impuro ou imundo a homem nenhum. Por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. E eu posso perguntar por que vocês me mandaram buscar? Cornélio respondeu: há 4 dias eu estava em minha casa, orando a esta hora, às 3 horas da tarde. De repente colocou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes. Ele disse: Cornélio, Deus ouviu a sua oração e lembrou-se das suas esmolas. Mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que mora perto do mar. E assim mandei buscar-te imediatamente. E foi bom que tenhas vindo. Agora estamos todos aqui na presença de Deus para ouvir tudo o que o Senhor te mandou dizer-nos. O texto continua, irmãos. Na sequência, o Espírito Santo se manifesta como no dia de Pentecostes sobre a vida de todos eles. E Pedro diz na parte final, versículo 48, então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias. E no capítulo 11, que nós não leremos, Pedro vai explicar esse fato, à igreja em Jerusalém. Especialmente o quê? Eles ficaram sabendo, as notícias correm logo, que Pedro estava tomando a sua refeição na casa de um gentil. E isso era proibido pela lei dos judeus. E Pedro vai prestar contas sobre isso lá em Jerusalém, na igreja em Jerusalém, perante os apóstolos. E é o capítulo 11, ele reconta a história, ele compartilha com aqueles líderes, e os líderes compreenderam que Deus não faz acepção de pessoas. A igreja se abriu para isso, e somente no capítulo 15 ela vai enfrentar este problema da entrada dos gentios de um modo mais categórico. Mas esta expressão, ela é muito rica, porque ela mexe com a nossa existência ainda hoje. É certo que nós não temos, você e eu, nós não temos todas as leis do judaísmo valendo para nós nos dias de hoje. A Bíblia nos diz no Novo Testamento que muitas delas caducaram, algumas delas persistem, mas especialmente as leis cerimoniais caíram todas. Todas. Mas ainda hoje, mesmo não tendo tais leis, nós temos um conjunto de expressão doutrinária, de expressão de fé. Algumas igrejas são mais arraigadas a usos e costumes. E se você e eu, se nós formos bastante honestos, nós vamos admitir para nós mesmos, ainda que algumas vezes não queiramos dizer para ninguém, nós vamos admitir que nós temos alguns preconceitos religiosos. Nós olhamos para determinadas pessoas e nós as consideramos evangelicamente impuras, religiosamente impuras. Parece que elas não cabem muito bem naquilo que nós cremos, naquilo que nós acreditamos de fato. Parece que elas não se coadunam muito bem com aquilo que nós cremos. Por isso que uma palavra como esta, um texto como este, é desafiador para nós também. Aquela igreja, ela tinha todo um cuidado com os crentes enquanto eles eram judeus. Os primeiros cristãos foram todos eles judeus. Os apóstolos foram judeus. A Bíblia surgiu num contexto do judaísmo. Nós somos de uma cultura judaico-cristã. E havia um cuidado muito especial em relação a todos os judeus. Mas o mesmo cuidado, a mesma preocupação, não movia o coração daqueles homens, por mais piedosos que eles eram, mas não movia, pelo menos nesse contexto ainda, o coração deles para ajudar a outros, para cuidar de outros. Dentro, qualquer pessoa que caísse, que necessitasse, que precisasse de um apoio, recebia. Podia confiar na comunidade, podia confiar. Era um trato de família, mas fora era diferente.
Caiu lá fora, eles não se preocupavam, eles não queriam ajudar. Parece que não tinha a ver com eles, parece que o chamado não alcançava, não tocava aquelas realidades. As pessoas sofriam dentro, eles cuidavam. As pessoas sofriam fora, eles não sabiam, eles não entendiam. E aí eu encontrei um vídeo que, pelo menos a mim, comunicou muito bem o que de fato significava esse cuidado inicial antes da entrada de Cornélio no cristianismo, o que significava esta igreja somente judaica. Vamos assistir. É curto. It'll be an exercise in building trust between one another. So, Harrison, if you don't mind going first, step up here on this chair and close your eyes. All right, and then everybody fill in, and we're going to ask you to fall, and then they will catch you. So you have to trust us. So I'm going to count to 3. Just relax and fall. Okay? 1, 2, 3. No, wait, no! Entenderam? Quem cair dentro recebe cuidados. Quem cair fora simplesmente vai quebrar a cara, não vai ter como. Essa igreja, ela precisou aprender outro caminho, outra direção. Com a conversão de Cornélio, essa igreja começou a experimentar um cuidado também com aqueles que não eram judeus. E nesse texto nós encontramos uma dinâmica de abertura de Deus, dos homens. E primeiramente nós encontramos um homem com o coração aberto. Esse homem com o coração aberto era Cornélio. Nós lemos sobre ele que ele era um temente a Deus. Temente a Deus era uma forma dos judeus classificar aqueles que não eram judeus. Eles eram de outras nações, de outros povos, mas eles tinham uma amizade, eles gostavam da religião judaica, eles se sentiam, de alguma forma, tocados pelo Deus de Israel, e eles se aproximavam, mas eles não cumpriam a conversão ao judaísmo, que, você sabe, significava uma conversão completa e precisava serem circuncidados. Os tementes a Deus, Cornélio era um deles, ele era da corte italiana, era um centurião, ele era um amigo do judaísmo, um temente a Deus, mas ele não era circuncidado, ele não fechou o ciclo da conversão. Interessante que os judeus usavam 2 expressões, uma expressão mais pública, essa que está aqui no texto bíblico, que era temente a Deus, mas quando eles conversavam somente entre eles, sabe aquela conversa só entre amigos? Eles tinham uma outra expressão, até certo ponto jocosa, para se referir àqueles que não eram judeus e que chegaram quase à conversão, mas que não foram circuncidados, portanto não se tornaram judeus mesmos. Eles os chamavam de os prosélitos da porta. Era um símbolo, os prosélitos da porta. Eles diziam, eles vieram até a porta, mas eles não entraram. Mas eles acompanham tudo da porta, eles acompanham o culto, eles acompanham a exposição da Torá, eles acompanham tudo que o judaísmo pode oferecer, mas falta apenas um passo, e esse passo eles não dão. Eu não sei se você lembra, os mais antigos aqui vão se lembrar que nós evangélicos também tínhamos uma expressão semelhante aos prosélitos da porta. A expressão era amigos do evangelho. Na minha região, por exemplo, na Igreja Batista do Bosque, quando eu me converti aos 16 anos de idade, eu ouvi essa expressão algumas vezes. Geralmente um amigo do Evangelho era o marido de uma mulher convertida, membro da igreja, mas ele não tinha entrado para valer. Ele era um amigo do Evangelho, ele gostava da gente, ele gostava da igreja, ele gostava de apoiar tudo, mas ele não tinha fechado aquele ciclo. Ele não tinha fechado o ciclo. Eu me lembro também no início do meu primeiro ministério na cidade de Poconé, que tinha um homem, a mulher, sua esposa, era membro da igreja, mas ele ia apenas deixá-la. Ele parava, estacionava o carro a uma certa distância, ela ia caminhando. Mas ele não ficava, ele ia para casa. Ele calculava mais ou menos o fim do culto, e aí ele ia, buscava sua esposa. E no outro domingo a cena se repetia. Depois, esse homem começou a estacionar o seu veículo bem em frente à porta do templo. E do púlpito eu conseguia enxergá-lo. Ele ficava ali, deixava a sua esposa, ia para o seu lar, final do culto, retornava. E eu comecei a observar isso durante 2 anos.
essa proximidade. Depois de um certo tempo, ele já não retornava. Ele parava o carro daqui do púlpito, eu conseguia enxergá-lo ali naquela cidadezinha em Poconé, mas ele não ia mais para casa. Ele ficava ali, acompanhando os hinos, o culto, dentro do seu automóvel, ouvindo. E depois de um certo tempo, ele saiu do carro. Ele já não estava mais dentro do carro. Ele saiu e ficava a uma certa distância, na porta. Quando ele percebia que eu estava fitando muitos olhos nele, ele saía um pouco. E depois voltava e acompanhava todo o culto. Um dia aquele homem entrou e se assentou no último banco. E um dia, que foi um dia extraordinário, um dia muito especial, ele se converteu a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Mas ele foi se aproximando aos pouquinhos. Assim como Cornélio. Ele tinha um coração aberto para Deus. Ele não conseguia ser aquele religioso. Ele encontrava na circuncisão uma coisa muito difícil para que ele se submetesse. Mas ele estava se aproximando. O coração dele estava aberto. Ele orava. E ele também dava esmolas. A palavra esmola precisa ser explicada, porque para nós esmola significa dar algumas moedinhas para algum pedinte numa calçada ou quando ele bate a janela do seu carro. Mas esmola, no contexto judaico, é a expressão tzedaká. Tzedaká significa justiça. Este homem era um homem preocupado com os pobres. Ele não apenas dava algumas esmolas, ele ajudava de fato. A tradução para esmola, que é uma tradução frágil, porque a tradução de tzedaká significa alguém que está preocupado com o bem-estar da coletividade. No caso, ainda era dos judeus pobres, mas ele estava preocupado com o bem-estar da coletividade. Ele dava recursos financeiros, ele ajudava, mas não apenas ele dava algumas moedas, ele se preocupava, ele queria cuidar das pessoas. O seu coração estava próximo de Deus e ele estava praticando aquilo que a Bíblia vai definir depois como a verdadeira religião. Ele orava, ele buscava Deus, o seu coração estava aberto para Deus. Ele não era da religião judaica, mas ele falava com o Deus de Israel. Ele sabia que fazia muito sentido naquilo. Ele permitia que o seu coração se sensibilizasse com a espiritualidade. E mesmo nos nossos dias hoje, nós temos muitas pessoas, exatamente como Cornélio. Elas gostam de Jesus, elas gostam de Deus. Talvez não gostem muito da igreja, mas elas gostam de Deus, gostam de Jesus. Talvez não gostem muito de alguns aspectos, como Cornélio não gostava da circuncisão, mas elas gostam. E Deus tem um carinho especial por estas pessoas. Deus tem um amor especial. Nós achamos este homem aqui com o coração aberto e por causa dessa espiritualidade insistente, perseverante, de repente ele tem uma experiência com Deus. Deus envia um anjo, porque Deus sempre toma iniciativa. Deus envia um ente poderoso, extraordinário, que se apresenta àquele homem. Nós lemos nas páginas da Bíblia, nós temos notícias de alguns judeus que tiveram experiências angelicais, mas aqui nós temos uma experiência que talvez muitos de nós gostaríamos de ter. Ele viu a presença de Deus num ser resplandecente, num ser brilhante, num anjo. E aquele anjo deu uma mensagem muito simples, deu um comando muito simples. Você vai, manda buscar Simão, que está hospedado na casa de um outro Simão, o curtidor, mas ele se chama também de Pedro, esse é o seu nome grego. Vai até lá e ele vai te dizer palavras. Ele vai te dar palavras. Interessante porque o anjo não explica tudo, assim como Deus às vezes não explica tudo para nós, mas nós temos que obedecer os comandos, seguir os comandos. Se você e eu esperarmos entendermos tudo para depois nós seguirmos, nós ficaremos pelo caminho. Eu gosto de Cornélio porque ele não recebeu nada muito claro. Ele recebeu apenas um comando. Vai lá, vai a Pedro, envia alguém e você vai buscá-lo e ele vai te dizer coisas que você precisa ouvir. Ele vai falar coisas que você precisa para complementar a sua espiritualidade. Aí o Cornélio seleciona 3 pessoas. Eu acho interessante a seleção dele. 2 auxiliares e um soldado, e a Bíblia faz questão de dizer que era um soldado piedoso. Cornélio tinha um coração piedoso, e ele também coloca no meio daqueles 3 um homem que tinha um coração piedoso. Sabe por quê, irmãos, que ele precisava desse soldado com coração piedoso? Porque há coisas que acontecem na nossa vida, na nossa intimidade com Deus, na nossa espiritualidade, que se a gente contar para alguém, talvez não acredite.
Imagine se ele compartilhasse apenas com aqueles soldados que não tinham coração piedoso, que ele falara com um anjo, que ele recebera uma mensagem de um anjo. Aqueles soldados, muito provavelmente, se eles fossem parecidos com você e comigo, e eu certamente eles seriam, diria o seguinte, viraria as costas e diria o seguinte: o nosso comandante está louco, está falando com anjos, olha só, está louco. Mas ele chama alguém, um soldado que é parecido com ele, que pensa, sabe, olha para mim, se você está tendo inclinações espirituais, se você está se sentindo incomodado com algumas realidades espirituais, não saia contando isso para todo mundo. Encontre uma pessoa que tem um coração batendo no mesmo ritmo, na mesma sintonia. Não fala com todo mundo, fale com alguém que está batendo na mesma sintonia, como Cornélio colocou ali no meio aquele soldado. O coração dele estava aberto para Deus, mas esse texto também nos mostra um Deus que está sempre aberto para as pessoas. É interessante a linguagem do texto aqui. Ele mostra, primeiramente, um homem de coração aberto, mas depois, mais à frente, a Bíblia nos diz que os céus se abriram e desceu naquela visão lençol. Os céus estavam abertos, extremamente abertos. Esse Deus se manifesta como um Deus aberto, porque ele diz a Pedro, e Pedro compreende através da visão, que ele não fazia acepção de pessoas. Ele estava completamente aberto. Como Deus esteve aberto para você um dia, esteve aberto para mim, como Deus está aberto para cada pessoa que Ele criou à sua imagem e semelhança, a pessoa mais esquisita, a pessoa mais aparentemente normal, aquela pessoa que talvez você atravessaria a rua ao encontrar-se com ela. Deus está aberto. O texto nos mostra um Deus que está sempre aberto, completamente aberto. E essa dimensão deste Deus que está aberto, ele tomou a iniciativa no caso de Cornélio, mas ele tomou a iniciativa também no caso de Pedro. Ele que cuidou de todas as questões, de todos os detalhes. Ele que preparou Pedro, no versículo 11, para contemplar o céu aberto. E contemplando o céu aberto, o texto também nos mostra um líder aprendendo a ter a mente aberta. Porque Pedro fora criado e fora forjado, por que não dizer, na religiosidade judaica. Ele sabia que tinha 613 leis. Ele sabia também que essas leis eram leis que se dividiam entre leis de culto e leis cerimoniais de purificação. Ele sabia que para um bom judeu, seguir as leis era uma medida, era um gráfico de ascensão espiritual. O que ele não sabia é que esse Deus, para além das leis, para além das regras religiosas, esse Deus queria ter um relacionamento pessoal, queria ter um relacionamento íntimo. Ele não sabia, ele não compreendia isso simplesmente. Então ele precisou abrir sua mente. Ele precisou também esse exercício que às vezes leva muito tempo, esse exercício de ter uma mente aberta para as pessoas. A hospedagem na casa de Simão o curtidor, no capítulo 9, último versículo, foi certamente um passo nessa direção. Porque como nós dissemos na semana passada, o Simão o curtidor, ele era judeu, mas ele tinha uma profissão que era impura para os judeus. E Pedro ficou hospedado exatamente ali, era um preparo. Tudo que acontece em nossa vida é um preparo para que nós tenhamos uma mente aberta para fazer a obra de Deus. A nossa mente não pode ser fechada, não pode ser tacanha, não pode ser pequenininha, medíocre, tem que ser uma mente aberta. Depois o texto nos fala de uma fome. Será que essa fome era uma fome simplesmente física ou era uma fome simbólica, uma fome espiritual? Ele tem fome e é durante esta fome que ele tem uma experiência de êxtase. Essa expressão êxtase, ela ocorre algumas vezes em Atos. Êxtase, o que ela significa? Êxtase, literalmente, é uma experiência espiritual que tira a pessoa de si, entre aspas, êxtase. A pessoa sai de si, ela perde o controle, aparentemente. Há muitos fenômenos que, às vezes, nós colocamos alguns selos ruins, teológicos, mas que seriam claramente explicados com esta expressão êxtase. Deus é um poder tão extraordinário que qualquer pessoa que começa a se envolver com Ele de maneira séria,
não religiosa, mas de maneira séria, qualquer pessoa que começa no seu coração buscar a Deus veementemente, através da palavra, através da oração, nas disciplinas espirituais, quando esta pessoa começa a buscar a Deus com esta intensidade, ela pode ter uma experiência de êxtase. A experiência de êxtase aparentemente é uma perda de controle, mas não é efetivamente. Mas algumas pessoas podem rir numa experiência de êxtase. Algumas pessoas podem falar línguas que não são conhecidas no nosso idioma, em nenhum dialeto é uma experiência de êxtase. Algumas pessoas podem cair, outras pessoas podem ficar assentadas, quietinhas, simplesmente contemplando a interioridade. Outras pessoas podem profetizar, é uma experiência de êxtase. Esse homem, numa experiência assim, ele viu os céus abertos. A experiência de êxtase não é uma experiência do cotidiano. Do cotidiano é a escola bíblica. No cotidiano é o crescimento através dos pequenos grupos. No cotidiano é o culto. No cotidiano é servir a Deus, servindo as pessoas. No cotidiano é a leitura da Bíblia, sistematicamente. No cotidiano é a oração. A oração nos momentos, inclusive, em que você parece não ouvir a voz de Deus. No cotidiano não são sentimentos, mas a fé. O justo vive pela fé e não pelos sentimentos. Mas eu preciso dizer, para ser honesto com a pregação da palavra, que vez ou outra, na iniciativa de Deus, nós não controlamos isso, nós não fabricamos isso. Se nós tentarmos fabricar isso, será fogo estranho no altar de Deus, será um fogo estranho, mas eventualmente Deus pode sim visitar algumas pessoas com a experiência do êxtase. Ele controla, é Ele que toma a iniciativa, é Ele que cuida de todos os detalhes, e foi Ele quem cuidou aqui. Esse homem, o Pedro, foi visitado, e a Bíblia diz textualmente que ele teve uma experiência de êxtase, e o seu êxtase produziu uma visão interessante. Era a visão de um lençol que descia recheado de animais, impuros é a implicação. Porque quando Deus, através daquela voz, diz, Pedro, mata e come, ele teve ojeriza, ele diz, de jeito nenhum, Senhor. De jeito nenhum, porque jamais entrou em minha boca nada de imundo e impuro. Em Levítico 11 há uma lista de animais impuros que os judeus não podiam comer, não podiam desfrutar. E Pedro viu todos aqueles animais. Ele deve ter visto ali um porquinho descendo, quem sabe assado com a maçã na boca, não sei. Ele viu ali certamente uma espécie de um peixe de couro enorme, sabe, que os judeus não podiam comer. Camarão, ele deve ter visto camarão também, que os judeus não podiam comer. Ele viu tudo aquilo e o Senhor diz, mata e come. Meus irmãos, imagina o coração de Pedro. Ele disse, de jeito nenhum, Senhor, porque jamais entrou na minha boca, e nós poderíamos dizer claramente, jamais a minha mente concebeu isso. Como assim? A tua palavra, a Torá, em Levítico está lá uma lista de animais que nós podemos comer, mas agora o Senhor diz que mata e come, de jeito nenhum. E ele ficou, diz a Bíblia, refletindo naquela visão. Ele ficou refletindo, pensando. A palavra grega é no sentido de ficar em círculos. Sabe quando você fica em círculos? A sua mente não consegue sair nem para a direita nem para a esquerda, e você fica naquele círculo pensando nas implicações. Será que foi Deus mesmo? Será que eu ouvi a voz de Deus? Será que não foi a voz do inimigo? Ele ficou imaginando tudo aquilo. Enquanto isso, num outro contexto, bem distante dali, Cornélio estava tendo uma experiência com Deus também, o Deus de Pedro, o Deus de Israel. Ele recebe o comando, os 3 homens chegam ali, um deles era muito piedoso, um soldado. Pedro, você precisa ir até o nosso comandante, ele quer que você vá até lá, porque você tem algo para dizer para ele. E Pedro vai, pensando pelo caminho ainda em todas aquelas implicações. Quando ele chega, entrar na casa de um gentil era algo absurdo para um judeu, a lei proibia. Se assentar para comer com eles, então era um outro passo. Mas quando ele entra, ele é movido, ele é impulsionado, é como se ele fosse empurrado por Deus, e o Espírito Santo fala ao coração dele, você leu no texto.
E quando o Espírito Santo de Deus fala ao coração dele, ele olha e diz: eu entendi a visão. Na verdade, eu não devo tratar nenhuma pessoa, irmãos, eu vou ler de novo, nenhuma pessoa como impura, nenhuma. Presta atenção na implicação disso. Será que nós estamos preparados para considerar essa palavra como palavra de Deus no século 21 também? De que para Deus todos nós somos iguais, não há ninguém diferente. Deus nos enxerga, Ele não faz acepção de pessoas. Deus nos olha, todos os seres humanos, a todos como iguais. Era um líder aprendendo a ter essa mente aberta, aprendendo um ciclo do amor. É muito interessante isso, muito interessante. Um judeu chamado Isaac teve uma experiência. Ele estava caminhando, na verdade ele estava andando de bicicleta numa pista para ir para o seu trabalho, e ele viu uma senhora. Devia ser rica, porque a mulher tinha um carro esplêndido, maravilhoso. Mas ele percebeu que a mulher estava com problemas. Então ele para, encosta a bicicleta, e a mulher estava muito bem vestida, muito bem arrumada, e ficou temerosa. O Isaac foi se aproximando e precisou erguer as mãos e dizer: não, calma, eu não vou fazer nada com a senhora, eu só quero ajudar. Qual o problema? O carro estava com o pneu furado, e ele ficou ali, era um dia quente, ele trocou aquele pneu com muito cuidado, e disse: olha, está resolvido o seu problema, a senhora pode ir. Aquela mulher olhou para o Isaac, nem perguntou o nome, apenas tirou da carteira $100 e disse: pega, pode pegar para o senhor. Ele disse: não, eu não quero receber valor nenhum, eu parei aqui para ajudar a senhora simplesmente, eu não quero receber esse dinheiro. E ela insistiu, então ele disse: se a senhora quiser mesmo me ajudar, então a senhora faz o seguinte, a senhora guarda esse dinheiro, e quando a senhora encontrar na vida, quando a senhora encontrar alguém precisando de ajuda, a senhora se lembre do Isaac. Lembre-se de mim, Isaac é o meu nome. E a senhora ajuda essa pessoa. Ajudando essa pessoa, a senhora me pagou. É como se a senhora tivesse pago isso aqui. Tudo bem? Tudo bem. A mulher saiu, perdeu muito tempo ali, já era de tardezinha, e ela parou num restaurantezinho, na beira da estrada ainda, para tomar uma refeição. Quando ela entrou, já estava quase fechando. Na verdade, a garçonete estava fechando a porta, mas viu que aquela mulher estava chegando, resolveu atendê-la como a última cliente daquele restaurante, naquele dia. Ela entrou e disse: olha, eu preciso fazer uma refeição porque eu ainda tenho 2 horas de viagem. Fique à vontade. E a mulher tratou super bem aquela senhora. E ela estava grávida, aquela garçonete. Estava grávida. Ela perguntou: quantos meses? 8 meses. Mas você ainda está trabalhando? Sim, eu preciso trabalhar. E depois de muito tempo, aquela mulher se lembrou do Isaac. Ela pegou aqueles $100, colocou ali num envelope, colocou mais 3 notas de $100 no envelope. A mulher era rica mesmo, e lacrou o envelope e disse: abra em casa. Abra em casa. Mas por que a senhora está fazendo isso? Você não vai entender, eu vou resumir a história. Eu encontrei uma pessoa que me ajudou. Ela disse que a única forma de eu pagá-la é ajudando outra pessoa. Tá bom, agradeceu e foi para casa. A garçonete chegou em casa, seu marido já estava dormindo. Ela entrou no quarto, deu um beijo na testa dele, ele acordou, ela abriu o envelope e contou 100, 200, 300, 400. Ele deu um sorriso e ela disse: meu amor, Isaac, está aqui os $400 que você precisava para o seu compromisso dessa semana. Essa é uma história que tem a ver com o que nós estamos lendo, porque se você parar para prestar atenção na história do cristianismo, os judeus começaram esse negócio, eles receberam a mensagem de Jesus, eles pregaram o evangelho com amor. A igreja agora se abre para os gentios através de Cornélio. E muito tempo depois, já há muito tempo depois, agora nós estamos devolvendo este benefício, porque a igreja de todos os lugares estão evangelizando, voltaram a evangelizar os judeus. A igreja começou com os judeus. Os judeus não receberam bem a mensagem. Alguns receberam. Ela parte para o cenário dos gentios.
E nós vivenciamos um tempo em que todas as nações, praticamente, faltam algumas, mas todas as nações receberam o Evangelho. Mas agora os gentios estão voltando com esse benefício para abençoar a nação de Israel. Nós estamos voltando para Jerusalém, pregando o Evangelho, e muitos judeus ao redor do mundo já reconheceram que Jesus é o seu Messias, Jesus é o Messias de Israel, louvado seja o nome do Senhor. Mas um líder aprendendo a ter a mente aberta é difícil para você, é difícil para mim. Como é que você se sente como alguém tão diferente de você, de costumes, quem sabe de uma outra religião, de um outro contexto, quer falar de Deus com você? É fácil ou você tem dificuldades? Mas sabe o que eu acho aqui, nesse trecho da Bíblia? Algo extraordinário. A expressão para gentios que o Novo Testamento utiliza é uma expressão, a mesma expressão que os judeus chamam de goim. Goim é gentil. Sabe qual é a tradução de goim? Pagão. Sabe como é que os judeus se referiam aos gentios, isto é, aqueles que não eram judeus? De pagãos. E todas as manhãs eles faziam uma oração, essa oração está no Talmud, até hoje. Eles oravam: Senhor, muito obrigado, porque eu nasci homem, pertenço à nação de Israel, e eu não nasci um pagão, eu não nasci um gentio. Mas interessante que Pedro, quando ele vai chamar Cornélio, quando ele vai tratar de Cornélio, que a língua portuguesa aqui traduz por gentil, ele não usa a palavra que seria traduzida por pagão, ele usa a palavra etnê. O Cornélio, agora eu descobri que em todas as etnê, você pertence a uma etnê, que dá origem à palavra etnia, nação, e literalmente pode ser traduzido também por tribo. Em outras palavras, ele está dizendo: agora eu reconheço que Deus não faz acepção de pessoas, e qualquer pessoa, em qualquer tribo da terra, nas tribos urbanas também, essa palavra se aplica. Servir a Deus, aquele que ouvir o Evangelho, que receber o Evangelho, porque depois ele lista as condições, tem que praticar a justiça, é Miqueias capítulo 6. Tem que entregar-se a Jesus, mas em qualquer nação, essa pessoa é considerada perante Deus como uma pessoa pronta para receber o Evangelho, pura para receber o Evangelho, um líder aprendendo. E o capítulo 11, que nós não vamos ler, porque nós já lemos o contexto todo do capítulo 10, nos mostra uma igreja aprendendo a abrir as portas. Porque a primeira reação da igreja foi: o que está acontecendo? Esse Pedro não podia ter ido à casa de um gentil. Este Pedro está passando dos limites. Mas quando Pedro, cheio do Espírito Santo, chega naquela reunião de líderes, chega naquela reunião do conselho em Jerusalém, perante os apóstolos, e ele explica, o capítulo 11, a partir do versículo 1, é muito bonito, ele explica, ele conta a experiência de Cornélio, ele conta a sua experiência, ele transforma tudo numa dinâmica espiritual. E aí os líderes da igreja em Jerusalém disseram: nós compreendemos que Deus, a partir de agora, deseja ser o Senhor não apenas de Jerusalém, não apenas de Israel. Ele deseja que o Messias não seja apenas o Messias de uma nação em especial, mas ele quer que Jesus seja o Salvador de todo o mundo e de todas as pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Mas a igreja foi aprendendo, porque quando o Evangelho começou, uma coisa é falar, outra coisa é fazer. Já ouviu esse ditado? É fácil falar, pastor. É muito fácil falar. Eles falaram isso, mas depois os gentios começaram a entrar na igreja. Eles começaram a crescer. O número de gentios começaram a crescer na igreja. E aí eles tiveram problemas. Alguns judeus diziam o seguinte: tudo bem, nós aceitamos vocês que não são judeus na igreja, mas vocês primeiro precisam circuncidar. Olha a visão. E aí, em Atos capítulo 15, que nós vamos estudar esse texto depois, eles reúnem um grupo bem maior, e eles têm um concílio, uma assembleia bem maior, e eles discutem, nós não sabemos quanto tempo, mas provavelmente foi mais de 3 horas, discutindo, compartilhando, Paulo compartilhando suas razões, Tiago, João e Pedro compartilhando suas razões,
E depois de 3 horas aproximadamente de discussão, o texto bíblico lá em Atos 15 diz o seguinte: pareceu bem a nós e ao Espírito Santo de Deus não impor aos não-judeus nenhum fardo, nenhum peso. Eles não precisam carregar nenhum peso do judaísmo, nenhum fardo. Apenas 4 coisas nós queremos pedir a eles: que eles não sejam idólatras, que eles não comam comidas sacrificadas aos ídolos, que eles se livrem da impureza sexual e que eles não comam carne sufocada, que é a carne com sangue. Carne com sangue. Sabe aquela galinha ao molho pardo? Esquece aquilo, tá? Esquece, não pode. Em Atos capítulo 15, está claro que não pode. Comida com sangue. 4 coisas do judaísmo, que nós não sabemos por que Deus pediu isso para nós. 4 leis que nós temos que seguir. 4 princípios que nós temos que seguir, por alguma razão. E a igreja ainda estava abrindo as portas para os gentios. Ela estava aprendendo a abrir as portas para os gentios. Quero concluir com uma história. Nós falamos que aquele peso enorme das leis, o Senhor não queria que as outras igrejas pegassem esse peso todo para si. Então, preste atenção. Eu quero terminar com uma história. Uma mulher, é uma história verídica. Uma mulher, na sua comunidade, seu pastor fizera um brechó evangélico, um bazar evangélico. Um bazar, com roupas gratuitas. Não era pago. Todos podiam ter acesso. E uma mulher de mais ou menos 70 anos entrou. E a irmã que estava cuidando daquele bazar, Susana, observou. A mulher entrou e ela era obesa. E ela foi de arara em arara, de cabide em cabide, olhando, ver se alguma coisa servia para ela. E à medida que ela descobria que não tinha ali naquele bazar evangélico nada que servisse, ela foi murchando. Ela foi murchando, se entristecendo, até que a irmã Susana percebeu que ela estava triste, aquela mulher estava triste. E ela pediu a Deus: Senhor, se essa irmã não encontrar nenhuma vestimenta que lhe caiba, que lhe seja possível levar para casa, dê-me sabedoria para eu ajudar nesse processo. E ela fez uma pergunta: o que o Senhor Jesus faria nesse contexto? O que Jesus faria? E a mulher veio e não encontrou nada. E quando chegou diante da Susana, que era a líder daquele bazar, Susana não tinha palavra nenhuma ainda para dizer. Ela respirou fundo e disse: pois não. E aquela mulher triste, cabisbaixa, disse: não encontrei nada para mim aqui, nada. Não tem nada grande aqui, né? Nesse momento, a Susana teve um insight do Espírito. Ela abriu os braços de maneira, o máximo que ela conseguiu, e falou: eu tenho um grande abraço para dar em você. E deu um abraço naquela mulher, e aquela mulher chorou de soluçar. E as duas choraram muito ali. E a mulher testemunhou para ela o seguinte: eu entrei aqui achando que eu precisava de uma blusa, que eu precisava de um vestido, mas o que eu precisava de fato era de um abraço. Sabe, qual o seu nome? Susana. Sabe, Susana, desde que eu me divorciei, há mais ou menos 2 anos, esse é o primeiro abraço que eu recebo. E ele expulsou do meu coração todo o peso. A igreja que Jesus quer é uma igreja de portas abertas, que ajuda as pessoas a se livrar dos seus fardos, dos seus pesos, sejam eles quais forem. Nós vamos encontrar, porque existem diversos outros Cornélios em Cuiabá, com o coração aberto para Deus. Mas às vezes eles estão em outro contexto, eles estão praticando coisas que nós nem consideramos puras aos olhos da Bíblia. Deus já disse que por detrás daquelas práticas todas existe um ser humano que pelo sangue de Jesus, pelo sangue do Cordeiro, aos seus olhos, já foi tornado puro,
Ele pagou o mesmo preço por cada ser humano na face da terra. Mas Deus quer que a igreja tenha esses braços longos, esses braços enormes, para conseguir abraçar estas pessoas. Que às vezes pode estar dentro da nossa casa, pode ser um tio, pode ser um primo, pode ser o seu irmão, pode ser o seu marido. Talvez, quem saiba, a sua esposa seja uma prosélita da porta. Ela até gosta do que a gente faz aqui, mas ela não consegue entrar. E às vezes não consegue entrar porque nós colocamos obstáculos. Às vezes nós colocamos a nossa religiosidade evangélica à frente do Espírito, à frente da palavra. Mas sabe o que o Espírito quer fazer com cada um de nós nessa tarde? Ele quer nos dar braços largos e longos para que nós abracemos as pessoas e ajudemos as pessoas a se livrarem dos fardos. É fácil, é impossível. Então por que é que o Senhor prega sobre isso? Porque não depende de você ou de mim. O mesmo Espírito que agiu na vida de Pedro pode agir na sua vida e na minha vida. Vamos orar? Pai, nós somos falhos. Nós nem podemos falar mal daquela igreja primitiva que criou tantos obstáculos para a entrada dos Cornélios da sua época, porque nós também temos os nossos obstáculos. Nós também colocamos cones na pista. Mas em nome de Jesus, pela ação do Teu Espírito Santo, leva-nos, ó Deus, a vivermos diante dos céus abertos, diante de portas abertas, com o coração aberto também, com a mente aberta, para identificarmos as pessoas que precisam de salvação, tanto quanto nós, nesta cidade. Livra-nos, ó Deus, de orgulho, de soberba, de nos acharmos melhores do que os outros, de nos acharmos melhores do que o nosso vizinho que pratica uma outra religião. Livra-nos, ó Deus, deste preconceito, mas que nós estejamos abertos para ouvir os comandos do Teu Espírito e assentar-se à mesa, porque só dentro de casa que nós vamos entender que de fato o Senhor considera-nos todos iguais. Dentro do templo a gente vai continuar com as diferenças. Fora das quatro paredes, dentro dos lares, nós vamos entender que é gente como a gente. É ser humano que tem sede de Deus, é ser humano que sofre de depressão, de ansiedade, é ser humano que tem lutas terríveis, mas que tem o coração aberto para o Senhor. Há pessoas que têm o coração fechado, Deus. É verdade, o nosso também já esteve algum dia, mas há inúmeras pessoas com o coração aberto na nossa cidade. Ó Deus, ajuda-nos a explicar o Evangelho para as pessoas que o Senhor já preparou para que nós explicássemos o Evangelho. Pessoas com as quais nós conseguiremos conversar, mas nos dê a disposição do Isaac, nos dê a disposição da Susana, nos dê a disposição de Pedro, em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Que o amor de Deus Pai, a graça bendita de Jesus, o Filho de Deus, e a comunhão do Santo Espírito, seja com esta igreja e com todas as igrejas espalhadas pela face da terra, e com todos os seres humanos espalhados pela face da terra, hoje e para sempre. Amém e amém. Tenha uma ótima semana, em nome de Jesus.